Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast do Nefropapers, o seu podcast sobre nefrologia e medicina interna, e terapia intensiva e clínica médica. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta bastante aí, que acaba sendo o distúrbio ácido-base. Hoje nós vamos falar então sobre hiperlactatemia. E comigo, novamente aqui, estamos eu e a Renata Asni. Seja bem-vinda, Renata. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando sobre esse tema tão interessante também, muitas vezes bem difícil. Então, vamos lá. Então vamos lá. Então, para começar nossa historinha, ou melhor, para começar nossa conversa, eu vou contar uma historinha. Digamos então que o residente da Nefro, depois do quinto catéter do dia, está comendo um pastel de madrugada na cantina do hospital. Quando ouve os quintoanistas que estão passando na emergência ali conversando. O quintonista, o interno número um, fala para o interno número dois: Eu vou te contar, hein? Não sei para que tanta gasometria. Pediram quatro só hoje para o mesmo paciente. Então o colega responde: Olha, você deveria parar de estudar fixação de fratura de úmero e começar a estudar acidose, pois trata-se de um caso de acidose metabólica. No primeiro momento, com diagnóstico de acidose, foi feito então um onion gap para definir se o paciente tinha acidose com onion gap aumentado ou não, uma vez que o paciente possuía um onion gap aumentado. Então foi feito o delta-delta para definir se havia outro distúrbio associado. Ouvindo essa conversa, aí o segundo interno responde: Vocês aí da clínica são tudo esquisito com essas conversas de vocês mesmos. Onion gap, delta-delta. Teve até um preceptor da Nefro que está trabalhando ali na emergência hoje que falou que após a infusão de bicarbonato, o cara tinha uma acidose com uma alcalose metabólica. Vai entender. O que tu achou dessa conversa aí entre os internos, Renata? Bom, Lucas, acho que o interno 2, na verdade, é bem ligado e está sabendo tudo desse assunto que é a acidose metabólica. Como ele bem disse, em um caso como esse, o primeiro passo vai ser descobrir o onion gap. Nos casos com onion gap normal, a gente já leva o pensamento para as acidoses metabólicas hiperclorêmicas, como, por exemplo, as acidoses tubulares renais. Já se o onion gap estiver elevado, o próximo passo vai ser fazer a chamada relação delta-delta. Mas o que é essa relação? Aqui, a gente vai dividir o delta do onion gap, que é a diferença entre o onion gap do paciente e o onion gap normal, pelo delta do bicarbonato, que é a diferença entre o bicarbonato do paciente e o bicarbonato normal. Essa relação delta-delta, ela é feita para definir se a gente está diante de uma acidose de onion gap aumentado pura, se a gente tem a associação de uma acidose com anion gap aumentado com uma acidose de anion gap normal, ou ainda se a gente tem uma acidose de anion gap aumentado com uma alcalose associada, por mais estranho que isso possa parecer. Então, Renata, o primeiro interno é malandro também, porque ele achou estranha a quantidade de gasometria, né? Também chamou atenção para essa possibilidade aí do da acidose com neon gap elevado que mostra uma alcalose associada. Isso vai acontecer quando nós temos um acúmulo muito grande de um ácido, por exemplo, o ácido lático, e uma queda desproporcionalmente baixa do bicarbonato em relação ao anion gap. Uma das situações que isso acontece, por exemplo, é quando nós temos um paciente com uma acidose lática e que recebe a reposição de bicarbonato. E vamos lembrar sempre, então, que todas as vezes que a gente repõe bicarbonato nas acidoses, nós vamos precisar de eletrólitos de controle. Provavelmente é isso que pode justificar, então, essas várias gasometrias seriadas. É isso aí, Lucas. E o residente da Nefro, então, depois de ouvir toda essa história, saiu correndo dali para ouvir esse podcast do Nefropapers, porque uma das principais causas de acidose metabólica com onion gap elevado, e também uma das mais estudadas, é o acúmulo de lactato, causando a nossa querida e tão falada acidose lática. Com o assunto já na ponta da língua, o residente da Nefro resolve então se juntar aos dois internos e descobrir de que caso exatamente eles tanto falam. Estamos diante da dona Sandra,
uma paciente de 42 anos com história prévia de câncer de ovário tratado, mas complicado com linfedema de membros inferiores. Por essa razão, ela apresenta episódios de erisipela de repetição e faz uso de diversos esquemas antimicrobianos. Dessa vez, foi necessário ampliar o esquema e lançar mão do uso de torgena e linezolida, em razão dos germes isolados. Além disso, ela foi submetida a uma cirurgia de desbridamento de tecido necrótico com enxerto de pele. Apesar de ter sido um procedimento tranquilo e os sinais vitais permanecerem estáveis, a paciente evoluiu com sonolência e letargia, sendo por essa razão coletados exames que demonstraram uma acidose metabólica importante. A paciente apresentava, nesse momento, um pH de 7,1, com um bicarbonato de 12, uma PCO2 de 35 e um anion gap de 29. Demais exames eram normais, incluindo a função renal e a glicemia. Considerando que estamos diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, em que causas que a gente poderia pensar, Lucas? Bom, toda vez que eu penso, então, numa acidose metabólica com anion gap aumentado, eu gosto de lembrar do mnemônico clássico, que é o Goldmark, que a gente tem até post no Nefropaper sobre isso. Nessas causas, aí pensando então no Goldmark, a gente pode excluir intoxicações por glicóis, oxoprolina, metanol, a aspirina. A paciente também não tinha história de insuficiência renal, a avaliação das cetonas vieram negativas, que nos excluem também um pouco, né, essa possibilidade de uma cetoacidose diabética ou glicêmica, e nos sobra, com certeza, a hiperlactatemia, que, considerando que é o nosso assunto do podcast, é possível que seja a causa dessa acidose, né, Renata? Isso mesmo, então, né, Lucas? Surpreendentemente, a nossa paciente que tinha um lactato da admissão de 0,7, nesse momento estava em 13,5. Só é importante a gente salientar aqui as unidades, porque a gente está falando em milimol por litro, mas muitos hospitais utilizam o lactato em miligrama por decilitro, então pode causar alguma estranheza. Aqui, nesse caso, esse valor de 13,5 milimol por litro seria de aproximadamente 120 miligramas por decilitro. Então, só multiplicar por 9 aí nos ajuda bastante a um macete, né, Renata? Isso aí, Lucas, é uma sede que ajuda bastante e deixa bem fácil essa conversão. Então, para a gente entrar mais a fundo no lactato propriamente dito, a gente tem que buscar lá no fundo da memória aquelas aulas de bioquímica do ciclo básico, onde a gente aprendeu, ou teoricamente deveria ter aprendido, que o ciclo de Krebs é uma etapa fundamental da respiração celular. É um processo aeróbio, ou seja, dependente de oxigênio, que acontece com o objetivo de obtenção de energia. No ciclo de Krebs, vai acontecer a oxidação completa das moléculas que são fontes de energia para a gente, como carboidratos e ácidos graxos. Se a gente tiver a presença de oxigênio suficiente e uma taxa adequada de glicólise, uma substância chamada ácido pirúvico vai entrar no ciclo de Krebs e vai acabar gerando CO2 e água. No entanto, se a gente estiver diante de uma condição de anaerobiose, ou seja, na falta de oxigênio suficiente, ou então se esse piruvato for produzido em uma quantidade maior do que sua utilização, ele vai ser convertido em ácido lático e dessa forma dar origem ao famoso lactato. Pois é, Renata. Como eu sei que o ouvinte aí do Nefropapers, ele é muito estudioso, né? Falando um pouco mais sobre isso, né? A enzima que controla essa relação, então, entre o próprio piruvato e o lactato é a desidrogenase lática. Inclusive, tem 5 isoformas da desidrogenase lática e elas são distribuídas de forma diferente no fígado, no rim, no cérebro, no coração, né? E o lactato, embora a gente tenha medo, toda vez que a gente enxerga um paciente com hiperlactatemia, a gente fica com muito medo, muito em função do contexto do aumento da hiperlactatemia no choque, né? Mas o cérebro, por exemplo, ele utiliza bastante aí a via da glicólise como fonte energética. Em casos de estresse, o cérebro utiliza 25% ou mais da via energética na qual faz parte o lactato
para conseguir energia e o coração acima de 50%. Se pensa, até se fala que os pacientes que têm uma piora e têm uma capacidade de produzir lactato inicialmente maior, mais alta, ele tem um prognóstico melhor do que o mesmo paciente se ele não tiver essa capacidade de produzir lactato que estaria ligado, por exemplo, a maior ou menor função dessas isoenzimas e distribuição e assim por diante. Então, o lactato, apesar de ele ser o nosso vilão, muitas vezes no nosso corpo ele também é o nosso herói. Então, Renata, é por isso que quando a gente vê um lactato muito alto, logo a gente pensa em situações de hipóxia tecidual, né? Em que a ausência do oxigênio vai fazer como que predomine assim um mecanismo de fermentação lática. Mas é importante saber também que tem vários tipos diferentes de acidose lática e nem todas elas têm o mesmo mecanismo. O tipo A, que é o mais comum e também o mais conhecido, ele acaba sendo secundário ao que a gente acabou de falar, né? Que são causas e situações por hipoperfusão ou excesso de glicólise. Por exemplo, assim, tem algumas outras coisas sobre o lactato. Tem alguns estudos que consideram em ultramaratonas que os maratonistas que têm uma maior facilidade em clearance de lactato no metabolismo celular, isso gerado também por expressões específicas de mitocôndria, eles teriam maior resistência. Inclusive, se fala que em algumas populações africanas, principalmente ali perto do Quênia, que há algumas formas específicas aí de organização do metabolismo do lactato nas mitocôndrias e por isso eles teriam então essa facilidade em lidar com maratonas. Passando um pouco da fisiologia para a patologia, o que não é então situação de hipoperfusão é uma situação que é uma acidose lática do tipo B, que tem relação com situações que causam interferências no metabolismo celular, que pode ser toxina ou disfunção mitocondrial. A gente tem uma série de erros inatos aí de metabolismo que podem ocorrer e que podem gerar acidose lática. São as acidoses láticas que são ditas até com um pouco como com um componente genético e o ideal para o diagnóstico dessas acidoses láticas é fazer o exame de espectrometria de massa ali em todos os metabólitos realmente do ciclo de Krebs, onde a gente consegue definir ali certinho aonde está o problema e qual a enzima. Depois eu vou ter o alcoolismo e o diabetes mellitus, que também podem causar esse tipo de acidose lática, assim como algumas drogas, principalmente os antirretrovirais, né? E depois a metformina, o propofol e outros antibióticos como a linezolida, né? Uma situação também interessante, que também poderia ser o caso da nossa paciente, é uma acidose lática do tipo B secundária a neoplasias, em razão aí do efeito Warburg. A maioria das células cancerígenas, ela libera energia, não é pelo ciclo de Krebs, mas sim pelo processo de glicólise anaeróbica mesmo. Isso resulta, então, em hiperlactatemia, mesmo na ausência de hipóxia tecidual. Inclusive, o cara que descreveu isso foi até contemplado com o Prêmio Nobel da Medicina. E por último, a gente ainda tem um tipo raro, que é o tipo D, né? Alguns lugares chamam de tipo D, mas na realidade o que acontece é que os pacientes com síndrome de intestino curto ou outras má absorções do trato gastrointestinal eles podem ter umas bactérias que em superprodução, né? E que não conseguem, e assim a glicose que se acumula no intestino, ela não consegue ser metabolizada de forma adequada, e às vezes isso causa um acúmulo rápido de D-lactato, na forma desógera, em todo o organismo. E importante salientar que esse tipo de lactato, ele não é
mensurado em ensaios clínicos, tá, Renata? Mas volta aí, chega de clinicagem, volta aí para o nosso caso. Bom, voltando então para o nosso caso, a gente tem uma paciente jovem que desenvolveu uma acidose metabólica secundária à hiperlactatemia em um contexto de pós-operatório de desbridamento cutâneo. Só lembrando que ela apresentava sinais vitais estáveis, a cirurgia ocorreu sem intercorrências e toda a área de necrose tinha sido resolvida. Então não teria por que a gente pensar em uma acidose lática do tipo A, por exemplo. Nesses casos em que a gente tem uma hiperlactatemia marcada, tem um quadro clínico tão exuberante que seja compatível, a gente sempre tem que pensar em causas mais raras, que costumam fazer parte do grupo das acidoses láticas do tipo B, como tu bem comentou. A nossa paciente vinha em uso de linezolida. Por isso, a hipótese diagnóstica acabou sendo a acidose lática secundária ao seu uso. A linezolida, ela pode prejudicar a síntese proteica mitocondrial no complexo da cadeia respiratória. E assim ela pode limitar a respiração aeróbica e aumentar a geração do lactato, causando por consequência a acidose lática. Como que acontece o manejo nesses casos? O manejo ele é realizado com a remoção da droga, mas em alguns casos pode ser necessária a realização da hemodiálise, dependendo de alguns critérios. Nesse caso, foi indicada a terapia renal substitutiva em razão do pH de 7,1, associado a uma alteração importante do estado mental, lembrando que ela evoluiu com bastante sonolência e letargia. Inicialmente, a paciente realizou hemodiálise intermitente, com vistas à melhor remoção do fármaco, e depois ela permaneceu ainda 3 dias em hemodiálise venosa contínua. Houve uma melhora importante do lactato, da acidose e também do sensório, e depois ela acabou sendo transferida para outro hospital, para outra instituição, para término do tratamento antimicrobiano. Interessante isso que você falou, né? Que ela foi para diálise contínua, né? Com a diálise contínua, muito provavelmente a gente aliviou o pH. Isso não é às custas de remover lactato da diálise, isso acaba sendo às custas de adicionar o bicarbonato. Então, esse também é um possível caso de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, ou seria um possível caso de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, associada a uma alcalose metabólica, que nada mais seria do que o próprio aporte do bicarbonato através, né, de solução dialítica. Então, pessoal, é um caso bonito e que eu tenho que dizer para vocês que a gente adaptou do Renal Fellow Network, que é um site maneiríssimo aí que a gente indica a todos, inclusive, que acompanhem, assim como a gente indica a todos acompanhar a página do Nefropapers, sigam @nefropapers no Instagram e também nos sigam aí no Spotify, né? Agora no YouTube a gente também está lançando alguns vídeos aí para o pessoal ver. E muito obrigado pela participação, Renata. Acho que essas discussões de casos clínicos geralmente são muito importantes, principalmente essas curtinhas, assim, o cara que está indo para o trabalho de manhã cedo e quer aprender um pouquinho, uma pílula aí sobre nefrologia de uma forma mais descontraída. Lucas, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes do Nefropapers. Isso aí, até uma próxima. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.